Na véspera da cruz, quando ele se ajoelhou num jardim escuro, com o coração esmagado de tristeza, enquanto seus amigos dormiam, o Getsêmani foi o lugar onde a alma do Salvador sangrou antes mesmo de seu corpo ser ferido. O lugar onde ele travou a batalha mais solitária da história, a luta entre o medo humano e a obediência divina. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Essa história é mais do que uma lembrança da dor de Cristo. É um espelho da nossa própria luta, um chamado à força que só nasce quando decidimos confiar, mesmo quando tudo em nós quer desistir. Você já se sentiu tão angustiado que tudo o que restava era orar e chorar? E se eu te dissesse que até Jesus passou por isso? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Bíblia. Hoje vamos acompanhar a história de Jesus no Getsêmani. O jardim da decisão, a angústia de Getsêmani. Era noite, a última ceia havia terminado. Jesus, sabendo que a hora se aproximava, levantou-se da mesa com os discípulos e saiu para um lugar especial, o Getsêmani. O nome, que significa prensa de azeite, não poderia ser mais simbólico. Naquele jardim, onde as azeitonas eram esmagadas para extrair o óleo precioso, o Filho de Deus também seria pressionado, não por mãos humanas, mas por uma angústia espiritual que nenhum outro homem jamais experimentou. Ali, sob o céu escuro e entre as sombras das oliveiras centenárias, o Salvador se retirou para orar. Mas não era uma oração qualquer. Era uma conversa íntima com o Pai, em um momento de dor, entrega e batalha interior. Jesus disse aos discípulos: "Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar." Mateus 26, 36. E levou consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam testemunhado sua glória no Monte da Transfiguração. Agora seriam testemunhas de sua aflição mais profunda, mas mesmo os mais próximos não compreenderam o que estava prestes a acontecer. A Bíblia nos conta que Jesus começou a se entristecer e a angustiar-se. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus 26, 38. Era uma tristeza que ultrapassava o medo da dor física. O que pesava sobre ele era algo muito maior: o peso do pecado do mundo inteiro, a separação do Pai, a cruz que se aproximava, a taça da ira que precisava ser bebida até o fim. Imagine essa cena por um instante. O Filho eterno, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, sentindo o peso de uma distância espiritual que ele jamais havia experimentado. Uma dor que nenhum ser humano poderia medir. Uma angústia que o levou a suar gotas de sangue, Lucas 22, 44, tamanho era o pavor e a intensidade do que ele estava enfrentando. Getsêmani é mais do que um jardim, é um altar de entrega. É o campo silencioso, onde Jesus trava a mais dura das batalhas, a rendição completa de sua vontade humana à vontade do Pai. E ali, ele se curva, com o rosto em terra, ora: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Essa oração é o ponto de virada. É a declaração mais pura de obediência. Jesus não fugiu da dor. Ele a encarou com lágrimas. Ele não se rebelou contra a missão. Ele a aceitou com confiança. E mesmo voltando 3 vezes aos seus discípulos e encontrando-os dormindo, ele permaneceu firme. A solidão não o deteve. A angústia não o venceu. Essa decisão silenciosa no jardim foi o primeiro passo real em direção ao Calvário. A cruz começou a ser carregada ali, não nos ombros, mas na alma. No Getsêmani, Cristo escolheu nos amar até o fim. Ele poderia ter dito não, poderia ter chamado legiões de anjos, mas escolheu ficar, escolheu obedecer, escolheu se entregar. Quantas vezes nós também nos encontramos em nossos próprios Getsêmanis, momentos em que precisamos decidir entre o conforto e a cruz, entre a nossa vontade e a de Deus. Momentos de dor, confusão e lágrimas silenciosas.
O Getsêmani de Jesus nos ensina que a fé verdadeira muitas vezes não grita, mas se ajoelha, não impõe, mas se rende, não entende tudo, mas confia. Você já teve que orar com o coração apertado. Se possível, afasta de mim este cálice. Já chorou diante de uma decisão difícil, sentindo o peso do que Deus estava te pedindo. Getsêmani nos lembra que não estamos sozinhos. Nosso Salvador já esteve lá, e ele venceu. Ao fim daquela oração, Jesus se levantou com o rosto ainda marcado pela agonia, mas com o espírito resoluto. Disse aos discípulos: levantai-vos, vamos, eis que é chegada a hora. Mateus 26:46. Ele não fugiu, ele enfrentou. E por isso hoje temos esperança. Que essa história te leve a refletir. Qual é o cálice que você está tentando evitar? E será que, como Jesus, você está disposto a dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres? Getsêmani nos ensina que a maior vitória não está em evitar a dor, mas em escolher obedecer mesmo com o coração quebrado. Jesus venceu no jardim antes de vencer na cruz. Que nós também possamos encontrar força para obedecer no silêncio da nossa dor. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a fé. Que o Senhor nos dê a graça de escolher sua vontade, mesmo quando ela nos custa tudo. Lembre-se, vamos espalhar a mensagem do Evangelho até que ele venha. A solidão de Cristo. Jesus volta até os discípulos, aqueles que prometeram estar ao seu lado, que juraram fidelidade, agora dormem. Ele os encontra em sono profundo e diz a Pedro, aquele que horas antes afirmara que nunca o abandonaria: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Mateus 26:40. A dor nessa pergunta. Não pela traição ainda distante, mas pela ausência no momento mais sombrio de sua alma. Enquanto ele enfrentava a angústia de entregar tudo, os amigos não conseguiam permanecer acordados. É um retrato da natureza humana. Mesmo os mais próximos falham em momentos cruciais. E Jesus, mesmo sabendo disso, não se fecha. Pelo contrário, ele instrui, adverte com amor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ele não os condena, ele os entende, mas também os chama à vigilância, porque ele sabe o que está por vir. Jesus volta a orar, pela segunda vez e depois uma terceira, e cada vez que volta, os encontra dormindo. Estando os olhos deles pesados, Mateus 26:43, diz o texto, era como se o mundo espiritual estivesse estremecendo, e ao mesmo tempo o mundo físico não conseguisse perceber a gravidade do que acontecia. A solidão de Cristo não é apenas física, mas espiritual. Ele está lutando por nós, e está só. No Getsêmani, vemos a realidade de um Salvador que, mesmo abandonado, escolhe amar até o fim. E talvez essa seja uma das maiores lições para hoje. Mesmo quando nos sentimos incompreendidos, esquecidos, sozinhos, não estamos. Ele já passou por esse lugar. Ele já chorou essas lágrimas. E mesmo assim, permaneceu firme no propósito. Jesus volta do momento mais profundo de oração. Seus joelhos estão marcados pela terra, sua face suada, o coração ainda em angústia. Mas o que ele encontra ao retornar é um cenário que revela a fragilidade dos laços humanos. Seus discípulos, os mais próximos, os que juraram fidelidade, estão dormindo. Era Pedro quem, horas antes, havia dito com convicção: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Mas agora, mal conseguia manter os olhos abertos. Jesus se dirige a ele com uma pergunta que carrega dor e surpresa. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Mateus 26:40. Há algo comovente nesse momento. Não é a decepção de um mestre com seus alunos. É a tristeza silenciosa de um amigo
que, no seu momento mais escuro, percebe que está só. Jesus não exige heroísmo, ele só queria companhia, alguém para vigiar, alguém que dissesse com presença: eu estou aqui. Mas nem isso receberam dele. A humanidade dos discípulos grita nesse instante. O sono deles é mais do que cansaço físico. É uma imagem da nossa tendência a falhar, mesmo com as melhores intenções. Quantas vezes prometemos estar ao lado de alguém e falhamos? Quantas vezes deixamos de perceber a dor do outro porque estamos presos ao nosso próprio mundo? Ainda assim, Jesus não os condena. Ele poderia tê-los repreendido com severidade, mas escolhe a compaixão. Adverte com amor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essa frase, dita com ternura e verdade, ecoa através dos séculos. Jesus compreende a fraqueza humana, ele não ignora, ele não despreza, mas também não passa a mão sobre ela. Ele chama a vigilância, porque sabia que a hora se aproximava e que os corações, mesmo bem intencionados, seriam provados. Jesus, então, retorna à oração, pela segunda vez e depois uma terceira. E a cada vez que volta, encontra o mesmo cenário: olhos pesados, corpos vencidos pelo sono, espíritos que não discernem a gravidade do que está acontecendo. O texto nos diz: estando os olhos deles pesados. Mateus 26:43. É como se o mundo espiritual estivesse em chamas e no mundo físico tudo seguisse em silêncio. Essa desconexão é marcante. Enquanto no céu se travava a batalha decisiva entre a vontade de Deus e a dor do Filho, na terra os homens dormiam. E Cristo, o único acordado entre o céu e a terra, carregava sozinho o peso da humanidade inteira. Não é apenas uma solidão física, é uma solidão cósmica. Naquele jardim, Jesus estava se preparando para o abandono mais profundo. Ele sabia que em breve seria traído, preso, cuspido, julgado injustamente e crucificado. Sabia que todos o deixariam. Mas ali, no Getsêmani, já começava a experimentar a ausência de consolo. O abandono começou antes da cruz. Começou quando nem os amigos conseguiram estar com ele por uma hora. Você já se sentiu assim? Já viveu momentos em que ninguém parece entender sua dor? Em que, mesmo cercado por pessoas, sente-se invisível, só? O Getsêmani de Jesus te diz. Ele conhece esse lugar. Ele já esteve aí. Ele chorou sozinho, foi ignorado na angústia e permaneceu firme por amor a você. É uma solidão que salva, um abandono que redime. Na terceira vez que volta, Jesus não insiste mais com os discípulos. Eles estão dormindo e ele desperto. Com o coração resoluto e a alma entregue, diz: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26:45-46. Ele poderia fugir. Poderia evitar a dor, mas ao contrário, levanta-se. Vai ao encontro do traidor, vai ao encontro da cruz. A solidão não o paralisou. A ausência de apoio não o fez desistir. Cristo escolheu continuar. A solidão de Cristo no Getsêmani revela mais do que nossa fraqueza, revela o amor incompreensível do Salvador. Ele foi abandonado para que hoje você nunca mais precise caminhar sozinho. Ele orou só, para que você tivesse acesso direto ao Pai. Ele chorou sem consolo, para que em suas lágrimas você pudesse encontrar consolo nele. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero vigiar contigo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que mesmo quando todos dormem, Cristo está acordado por nós. A decisão irrevogável. Após orar pela terceira vez, Jesus se ergue. Seu rosto, antes marcado por suor como gotas de sangue, agora revela uma serenidade resoluta. O clamor da alma deu lugar à paz que só pode vir da rendição plena. Ele sabia. O momento havia chegado. Não havia mais espaço para hesitação.
A tentação de escapar, de pedir ao Pai outro caminho, foi vencida no silêncio do Getsêmani. O cálice não seria afastado. A decisão estava tomada e era irrevogável. Com voz firme, ele desperta os discípulos. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26, 46. Não há medo em suas palavras. A entrega, a missão que atravessou os séculos, anunciada pelos profetas, selada no coração do Pai desde a eternidade, estava se cumprindo. O Salvador não seria arrastado à força. Ele iria de livre vontade, por amor. Enquanto ele falava, uma multidão se aproximava com tochas e armas. Eram soldados romanos e guardas do templo, enviados pelas autoridades religiosas. No meio deles, Judas. A cena, envolta pela escuridão da noite e pela tensão do momento, traz à tona o contraste gritante entre a luz e as trevas. Judas se adianta. Seu coração, agora dominado pela frieza da traição, conduz seus passos. Ele se aproxima de Jesus com familiaridade, aquele que caminhou com o Mestre, que ouviu seus ensinos, que viu seus milagres, agora se inclina e o beija. O beijo, um gesto comum entre amigos, agora carregado de veneno, um sinal combinado para identificar Jesus no meio da multidão. E mesmo assim Jesus o chama de amigo. Amigo, a que vieste? Mateus 26, 50. Essas palavras cortam mais do que qualquer espada. Jesus não reage com ódio, não o repele com fúria. Ele reconhece a traição, mas ainda se dirige a Judas com dignidade e amor. É como se até ali ele estivesse dando ao traidor uma última oportunidade de arrependimento. Mas o coração de Judas está endurecido. O plano está em marcha. De repente, o caos. Um dos discípulos, identificado em outro evangelho como Pedro, tenta defender Jesus. Saca uma espada e fere Malco, servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. É a reação impulsiva de quem ainda não compreendeu que a verdadeira batalha não era contra carne ou sangue. Mas Jesus intervém de imediato. Com autoridade e compaixão, repreende Pedro. Embainha tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. E então, como quem ensina até no momento da dor, Jesus cura o servo ferido. Ali, na tensão daquele instante, ele ainda demonstra misericórdia. Poderia ter pedido ao Pai legiões de anjos para defendê-lo, mas não o fez. Ou como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, 54. A cruz não era um acidente, era propósito. Jesus se entrega, não porque foi vencido, mas porque escolheu vencer de um jeito diferente, pela obediência, pela entrega, pelo amor. Ao falar com os que vieram prendê-lo, ele os confronta com a hipocrisia do momento. Saístes com espadas e porretes, como para prender um salteador? Todos os dias me assentava, ensinando no templo, e não me prendestes. Mateus 26, 55. A prisão de Jesus, feita às escondidas de noite, revela o medo e a cegueira daqueles que se opunham a ele. Mas para Jesus não era surpresa. Tudo estava sob controle. Tudo estava conforme o plano eterno de redenção. Ele não era uma vítima, era o Cordeiro, voluntariamente sendo levado ao matadouro. Os discípulos, atônitos, se dispersam, fugiram. Aqueles que prometeram fidelidade o deixaram sozinho. Era necessário. A jornada até a cruz seria solitária. Nem todos podiam acompanhá-lo. Apenas ele poderia cumprir essa missão. E ali, em meio ao abandono, a violência e a traição, vemos a força da decisão de Jesus. Ele havia decidido ir até o fim. E essa decisão mudou tudo. A obediência de Cristo naquele momento ecoa até hoje. Ele escolheu sofrer para que nós pudéssemos ser libertos. Ele se entregou para que nós pudéssemos viver. Ele enfrentou a morte para nos dar vida. Getsêmani foi o início do caminho visível da cruz. Mas é neste momento, quando Jesus se levanta e se entrega, que compreendemos a grandiosidade do seu amor.
Não foi um destino inevitável, foi uma escolha feita por mim, por você. Vamos espalhar esse evangelho de amor, de sacrifício, até que ele venha à cruz, o triunfo da obediência. O Getsêmani foi o início da entrega, mas o caminho de Jesus ainda se estendia até o Gólgota. E cada passo que ele deu rumo à cruz foi marcado por obediência. Não uma obediência mecânica, mas uma rendição voluntária, consciente e cheia de amor. O Filho do Homem não foi forçado a nada. Ele escolheu a cada instante submeter-se à vontade do Pai. Após ser preso, Jesus foi arrastado de um julgamento ao outro, entre líderes religiosos e autoridades romanas. Nenhuma acusação era verdadeira, nenhuma sentença era justa. Mas ele permaneceu em silêncio diante de seus acusadores, cumprindo o que estava escrito. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Aquilo que para muitos pareceria covardia era, na verdade, o ápice da coragem. Pois o domínio próprio diante da injustiça é mais poderoso que qualquer grito de revolta. A cada açoite, a cada cuspida, a cada zombaria cruel, Jesus absorvia o desprezo do mundo sem retaliar. Ele não apenas suportou a dor física, ele carregou o peso espiritual de toda a humanidade. Quando colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, estavam tentando ridicularizá-lo, mas sem saber, estavam coroando o rei que venceria o mundo com amor. A cruz, símbolo de maldição, tornou-se trono. Ali, suspenso entre o céu e a terra, Jesus não parecia um vencedor aos olhos humanos. Mas naquele momento, o maior de todos os triunfos estava sendo conquistado. Com os cravos perfurando suas mãos e pés, ele segurava de forma invisível a humanidade caída. Com cada suspiro ofegante, ele liberava a redenção. Com cada gota de sangue, ele reescrevia nossa história. E mesmo pendurado na cruz, cercado por zombadores, Jesus continuava amando. Ele olhou para aqueles que o crucificavam e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Quem, no momento mais cruel de dor, se volta para os inimigos com intercessão? Só alguém cujo coração está totalmente alinhado ao céu. Até o ladrão ao lado dele encontrou esperança, ouvindo de Jesus a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A obediência de Jesus não foi apenas até a morte, foi até a última respiração. E essa obediência foi motivada por amor, não por medo, não por obrigação, mas por amor ao Pai e por amor a nós. Ele não recuou, ele não negociou. Ele não desviou o olhar do propósito eterno. Quando ele disse, está consumado, João 19:30, não foi um grito de fracasso, foi uma proclamação de vitória. A obra estava concluída, o preço pago. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o que simbolizava que o acesso ao Pai estava agora aberto. Nada mais separava o homem de Deus. A ponte havia sido construída com o corpo e o sangue do Cordeiro. A cruz é o altar do triunfo. Um triunfo paradoxal, porque veio através da humilhação. Mas essa é a sabedoria de Deus, transformar o lugar de morte em fonte de vida. A cruz, onde o mundo viu vergonha, o céu viu glória. Onde os homens viram fraqueza, o céu viu poder. Onde a humanidade viu fim, o céu via recomeço. Jesus venceu não por escapar do sofrimento, mas por enfrentá-lo com fidelidade. Sua obediência desarmou as trevas, desfez as acusações, quebrou o domínio do pecado. Ele foi até o fim. E por isso agora, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10-11. E o que isso diz a nós? Que seguir a Deus nem sempre será fácil. Que a obediência pode nos levar a caminhos de dor, de renúncia, de entrega. Mas, se caminharmos como Cristo caminhou, não haverá sofrimento sem propósito, nem cruz sem ressurreição. A obediência de Jesus nos convida à confiança,
Nos momentos escuros, quando não entendemos o porquê, lembramos da cruz. Lembramos que o plano de Deus é maior, que seu amor é mais profundo do que a dor que sentimos e que a fidelidade, mesmo no sofrimento, gera frutos eternos. Que nunca nos esqueçamos. A cruz não foi o fim, foi a vitória. E ela continua ecoando, transformando vidas, restaurando corações e revelando a glória de um Deus que decidiu nos amar até o último suspiro. A lição de obediência e fé. O Getsêmani e a cruz são marcos de uma entrega incomparável. Eles não são apenas momentos históricos, mas lições vivas sobre a fé e a obediência que devemos cultivar em nossas próprias vidas. Jesus nos mostrou que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando não entendemos os detalhes. Quando ele orou no jardim, o que estava sendo revelado não era apenas sua angústia, mas a profundidade de sua confiança no Pai. Essa obediência não foi fácil para Jesus. Ele sentiu a angústia de um ser humano enfrentando a perspectiva da dor e da separação, mas sua fé nunca vacilou. Ele sabia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Romanos 12:2, e que mesmo no sofrimento, Deus estava presente, moldando um propósito eterno. Em cada passo da jornada, Jesus se entregou com uma confiança profunda, algo que devemos refletir em nossas vidas. E a lição não é apenas sobre enfrentar as dificuldades com obediência, mas também sobre a confiança de que Deus está conosco em todo o processo. Jesus não foi deixado sozinho, assim como nós não somos abandonados nos momentos difíceis. Ele se fez presente em nossos sofrimentos para que pudéssemos aprender com ele e, através dele, encontrar forças para vencer as nossas próprias batalhas. A obediência de Jesus no Getsêmani é o exemplo supremo de como a verdadeira fé funciona. Não é uma fé que foge do sofrimento, mas uma fé que confia em Deus a ponto de entregar tudo, até o que é mais precioso. E é essa mesma fé que nos chama a viver. Portanto, nos momentos de angústia, quando estamos no jardim de nossas próprias batalhas, somos convidados a fazer a mesma oração que Jesus fez. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração reflete uma entrega profunda à vontade de Deus, um ato de confiança que, mesmo no sofrimento, reconhece que Ele tem o controle de todas as coisas. A esperança da obediência. No silêncio do Getsêmani, encontramos mais do que a angústia de um homem prestes a ser traído. Encontramos o reflexo da nossa própria jornada. Jesus, o Filho de Deus, enfrentava o peso de uma decisão que mudaria toda a história da humanidade. Ele podia recuar, podia chamar legiões de anjos, podia escolher o conforto, a fuga, a autopreservação, mas ele escolheu obedecer, e com isso nos revelou o caminho da verdadeira esperança. A obediência de Cristo não foi uma escolha fácil, e é exatamente por isso que ela tem tanto valor. O próprio Jesus confessou a profundidade da sua aflição. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Não era uma obediência automática, fria ou mecânica. Era uma obediência nascida de amor, sustentada por fé e provada na dor. Quando ele orou dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mateus 26:39. Ele expressava o anseio humano de evitar o sofrimento. Mas na mesma oração veio a rendição absoluta. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essas palavras ecoam até hoje como um convite para cada um de nós. Porque como Cristo, também enfrentamos nossos Getsêmanis, momentos em que nossa vontade parece bater de frente com o plano de Deus. E o que fazemos quando isso acontece? Fugimos, negociamos, nos revoltamos ou seguimos o exemplo de Jesus, que mesmo em lágrimas e agonia, permaneceu no centro da vontade do Pai. A história do Getsêmani revela que a obediência não depende da ausência de dor, mas da presença da confiança. Jesus confiava no Pai.
Ele sabia que por trás da cruz havia ressurreição, que por trás do silêncio havia um propósito, que mesmo não sendo poupado do sofrimento, seria sustentado nele. Essa é a esperança que nasce da obediência, a certeza de que Deus está presente mesmo quando tudo parece escuro. Obedecer a Deus nem sempre trará aplausos, pode trazer rejeição, pode custar relacionamentos, oportunidades, sonhos pessoais. Mas trará algo que o mundo jamais poderá dar: paz verdadeira, propósito eterno e comunhão íntima com o Pai. Essa foi a escolha de Jesus. E ao fazer essa escolha, ele não apenas garantiu a nossa salvação, mas nos mostrou como viver. A obediência de Cristo também revela a profundidade do seu amor por nós. Ele não precisava passar por tudo aquilo, mas passou, por amor. Ele viu a humanidade perdida, distante, quebrada, e decidiu atravessar o vale da dor para nos resgatar. Cada passo no caminho da obediência foi um passo em direção a nós, e agora ele nos chama a segui-lo, não a uma vida de religiosidade vazia, mas a uma vida de entrega verdadeira. Ele não nos promete que será fácil, promete sim que estará conosco, e que, como ele venceu, também nós venceremos, não pela força, mas pela fé, não pela lógica, mas pela confiança, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Há algo poderoso em obedecer a Deus, mesmo sem entender tudo. É nesse tipo de fé que os maiores milagres acontecem, porque quando nos rendemos à vontade dele, damos espaço para que o céu se mova em nossa direção. A obediência abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Ela destrava propósitos, revela caminhos e produz frutos que permanecem. Mas é importante lembrar que essa obediência não é uma imposição, é um convite. Deus não nos força, ele nos atrai. Assim como Jesus foi até o jardim, nós também somos chamados a esse lugar de decisão. E lá no íntimo da nossa alma devemos responder: seja feita a tua vontade. É interessante notar que após a rendição de Jesus no Getsêmani, ele não ficou mais em dúvida. A angústia deu lugar à firmeza. O medo foi substituído por coragem. Ele levantou-se da oração com o coração em paz. Por fora, os açoites e a cruz ainda estavam à frente, mas por dentro ele já havia vencido, porque a verdadeira vitória começa no lugar secreto, quando dizemos sim a Deus, mesmo sem entender os porquês. Essa é a chave. Quando obedecemos, mesmo sem ver o resultado imediato, colocamos nossa vida nas mãos do autor da história. E ele nunca erra, nunca desperdiça dor, nunca se atrasa, nunca deixa de cumprir sua palavra. Quando confiamos em Deus a ponto de obedecer, estamos declarando: tu sabes mais do que eu. Eu confio em ti mais do que confio nos meus sentimentos. É esse tipo de fé que transforma, que cura, que liberta. Foi essa fé que sustentou Jesus, e é essa fé que pode sustentar você hoje. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil. Talvez Deus esteja pedindo algo que parece custoso, doloroso, até mesmo impossível. Mas lembre-se, o mesmo Deus que fortaleceu Jesus no Getsêmani é o Deus que hoje caminha ao seu lado. Ele entende sua dor, ele vê suas lágrimas, e ele sussurra ao seu coração: confie em mim. Não há obediência sem sacrifício, mas também não há obediência sem recompensa. Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Havia algo maior além do sofrimento, e há algo maior também para você. O Getsêmani é o início, não o fim. É o lugar onde a vontade de Deus se revela como o melhor caminho, ainda que seja o mais difícil. O exemplo de Cristo nos ensina que a vontade de Deus é segura, ainda que nos leve a lugares incertos, e que obedecer a Ele é sempre o melhor caminho, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. No jardim da angústia, Jesus não recuou. Em meio à dor, ao medo e ao silêncio do céu, ele escolheu obedecer.
E é justamente nessa entrega que encontramos força para os nossos próprios momentos de dor. Que o Getsêmani de Cristo nos inspire a confiar, mesmo quando tudo parece escuro.